River avança nas negociações, De La Cruz fica mais perto de sair já no início de 2026. Além disso, tem bolada a caminho. Flamengo está próximo aí de receber mais de 40 milhões com venda aí de cria do Mengão lá na Europa. Tem Felipe Luiz dando pista aí se vai poupar ou se não vai contra o Galo. E o Palmeiras desesperado sem o juiz de estimação deles. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando, é claro, com a agendinha do Flamengo. O Flamengo que depois da vitória contra o Red Bull não teve folga, treinou no domingo. É claro, quem esteve em campo fez aquele treino de regeneração. Na segunda-feira, hoje, o Flamengo treina normalmente e já viaja para BH, onde enfrenta o Galo lá na Arena MRV nessa terça-feira e pode ser campeão já nessa terça, dependendo aí da combinação de resultados. E tem a notícia aí de que o Palmeiras pode poupar. A gente vai dar detalhes já já. Passando agora para uma próxima notícia, tem esse panorama de ontem, final do dia. Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0. Ainda não passou o Palmeiras, está a 2 pontos do Palmeiras, está a 6 do Flamengo. Acredito que não seja uma ameaça, mas segue aí o Cruzeiro firme, inclusive podendo chegar no segundo lugar. Outra notícia legal aí, primeiro vamos falar desse jogo de terça-feira contra o Galo, que tem a arbitragem definida e é uma possível dor de cabeça, porque CBF já definiu Rafael Klein como árbitro de Flamengo e Atlético Mineiro, Galo e Flamengo, lá em Minas Gerais. Rafael Klein é um dos caras que já teve aí alguns lances polêmicos que acabaram beneficiando o Palmeiras, então é uma possível dor de cabeça, mas o Flamengo tem que entrar focado e depois, principalmente da suspensão do Ramon Abate-Abel, parece que deu uma estabilizada, o Palmeiras sendo tratado de forma mais igual, então vamos acompanhar e ver se vai se manter assim, mas esse árbitro aí não tem um bom histórico não. Enfim, complementando isso, existe a informação de que o Galo deve ir sem 8 dos seus principais jogadores contra o Flamengo. Isso é uma boa notícia. O Flamengo tem os seus desfalques também, mas o Galo vem bem baqueado, o que é bom para o Flamengo. E aí vamos ver a lista aqui dos desfalques do Galo para esse jogo de terça-feira. Igor Gomes suspenso, Coelho, Lianco, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Guilherme Arana e Patrick entregues ao departamento médico. Então o Galo vem bastante baqueado aí para esse jogo contra o Mengão, o que é um bom sinal. Falando em Brasileirão, ontem foram definidos os 4 times que sobem para a Série A do Brasil. Curitiba, que foi o campeão, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo do Marcos Braz subiram. Teve até o Júlio César lá cumprimentando o Marcos Braz, chorando. Parece que eles estão bem unidos lá no Remo. Então, legal, notícia aí, depois de acho que 31 anos, o Remo subindo de novo aí para a Série A do Brasileirão, com o Marcos Braz lá como diretor de futebol. E aí tem um fato aí que para o Flamengo não é tão bom, porque com a subida desses times, o Flamengo acaba tendo mais 2 jogos em grama sintética em 2026, porque Atlético Paranaense e a Arena Condá da Chapecoense também tem grama sintética. E aí, completando a lista agora que vamos ter na Série A, Palmeiras com Allianz Parque, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Arena Condá, Chapecoense, MRV do Galo e Newton Santos de Botafogo, e em alguns casos Vasco também joga por lá, né? Enfim, e deve ser o Vasco, inclusive, porque, se eu não me engano, entra em obra o São Januário, né? Enfim. Notícia que pode ser mais um passinho para o Flamengo aí ganhar esse Brasileirão, porque Abel Ferreira deve mandar formação alternativa contra o Grêmio em Porto Alegre nessa terça-feira, dia 25. Comissão técnica decidiu preservar parte dos titulares, de olho na final da Libertadores marcada para sábado.
tratada internamente como prioridade absoluta nessa semana decisiva. Dessa forma, Felipe Luiz também pode poupar alguns jogadores, mas ainda não deu certeza não. Deu algumas pistas aí, adotando essa mesma estratégia. Tanto Abel Ferreira quanto o Felipe têm a tendência de colocar equipes alternativas aí. Vamos ver, né? Enfim. E hoje é uma data muito especial para o Flamengo. Por quê? Há 44 anos atrás, o Flamengo celebrava aí... Hoje, tô na dúvida só se foi hoje ou ontem, porque eu peguei aqui do Coluna do Fla, mas acredito que seja hoje. Na verdade, acredito que tenha sido domingo. 44 anos atrás, o Flamengo venceu a sua primeira Libertadores, em 81. E aí, 38 anos depois, venceu em 2019. 41 anos depois, venceu em 2022. E hoje completa já 44 anos do primeiro título. Hoje o Flamengo tem já 44 do primeiro e 6 anos da conquista de Lima. Recordar é viver, e esse ano de novo é em Lima, né? Então, vamos ver o que dá. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui só para lembrar para vocês que durante o vídeo inteiro tá passando cards tanto do Mercado Livre quanto da Shopee com produtos do Flamengo. Tem camisa, tem copo, tudo que é produto aí legal do Flamengo eu selecionei e coloquei aqui para vocês. E vocês comprando através do meu link, seja o produto que está aparecendo ou vocês entrando nesse link e escolhendo qualquer outro produto por lá, já me dá uma moral muito grande aqui no canal. Então conto com o apoio de vocês. Quem tiver querendo comprar um presente de Natal para alguém, para a família, para o filho, para o neto, ou tá querendo se dar um presente aí no fim do ano também, Black Friday tá aí nessa sexta-feira, então não perde tempo, acessa um dos links que estão passando aí durante o vídeo. Lá nas descrições aí do vídeo, se você colocar em ver mais, aparece toda a lista de produtos também para você olhar com mais calma. Então não perde tempo, e você comprando alguma coisa me dá uma moral. E se for produto oficial do Flamengo licenciado, também dá uma moral pro Mengão, beleza? Vamos seguir aqui com uma curiosidade. Curiosidade, não sei por que tem a ver, mas desde que o Ramon Abate Abel, o juiz de estimação lá do Palmeiras, tá suspenso, o Palmeiras não venceu mais nenhum jogo. Muito estranho, né? Por que será, né? Enfim, é só uma pausa aqui pra gente fazer uma reflexão, parar pra pensar. Por que será, né? Enfim. Felipe Luiz dá pistas sobre poupar contra o Galo ou não. E aí a fala dele aqui: sinceramente, ainda não pensei no jogo do Atlético. Estou com o jogo do Bragantino e a preparação na cabeça, mas a partir de domingo receberei informe médico de como está o processo de recuperação. Essa fala foi antes, né, da partida, mas ele já trouxe aí esse panorama de se vai poupar ou não. E a saúde dos jogadores. A partir de domingo começaria a tomar decisões, por exemplo, a jogadores que vocês já sabem que têm dificuldade de jogar 3 jogos na semana. Vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores não é nem pela final, nem por nada, é porque eles não conseguem, não performam com sequência de jogos. Mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com jogadores que acredito que são os melhores para poder vencer. Tá aí o Felipe Luiz depois do jogo, na verdade, ele disse que estava com o Bragantino na cabeça porque tinha acabado de sair da partida, mas ainda não deu muita pista, só que a tendência é, de fato, ele poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Atlético, mas o que eu não acho que vai deixar o time muito... vai perder essa igualdade, porque o Galo também está desfalcado e o Palmeiras também deve entrar com um time alternativo que aumenta as chances aí de igualdade, e o Flamengo conseguindo uma vitória e o Palmeiras pelo menos empatando, já é ali um 99% de título brasileiro, porque aí, mesmo o Palmeiras ganhando as duas que faltam depois da Libertadores e o Flamengo perdendo as duas, o Palmeiras precisaria tirar quase aí 31 gols de diferença de saldo, o que é, convenhamos, bem complicado. Vamos mudar de assunto, falar de Léo Ortiz agora, que ele continua lesionado, tá naquela transição de volta ali para trabalhos no campo, mas ele tá montando uma força-tarefa aí para ter condições na final da Libertadores, vem fazendo sessões diárias de fisioterapia em casa, além dos trabalhos no CT do Ninho do Urubu. O tratamento acontece nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, tá incansavelmente trabalhando aí para voltar à forma e se recuperar da lesão. Ele ainda não voltou a campo nos treinamentos, ainda está fazendo trabalhos na academia, mas está nessa transição. Expectativa
para que ele comece o trabalho no campo nos próximos dias. Ele já falou para pessoas próximas que não admite ficar fora da final da Libertadores num jogo desse tamanho, conseguindo, inclusive, se for o caso, jogar no sacrifício, como ele já fez, inclusive, no jogo da volta contra o Racing na semifinal. Está sendo avaliada a necessidade de uma nova infiltração no tornozelo, porém, há preocupação com a possibilidade de disputa da Copa Intercontinental, do Mundial curto, né, que acontece em dezembro, no fim do ano, e, além disso, claro, do início da temporada 2026, que já é em seguida. Os jogadores jogam Libertadores, vencendo, jogam o finalzinho do Brasileiro, o Mundial, e depois já entram de férias. No retorno de férias já tem Brasileirão. Então, tá aí essa expectativa do Léo Ortiz. Comenta aí, você acha que vale a pena colocar o Léo Ortiz no sacrifício ou não? Eu acho que vale. Vale mais o Flamengo sem Léo Ortiz nos primeiros jogos de Carioca do que sem ele na final da Libertadores. E o Intercontinental, o Mundial, dá para tentar dar uma esticadinha ainda no sacrifício para ele só ficar fora no ano que vem. Não sei, não sou médico, não sou fisiologista, mas eu tentaria ir por esse caminho aí. Vamos ver no que dá. Vamos falar agora de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos agora pro mercado da bola, começando com uma informação que saiu lá no site Trivela, de que João Gomes está muito próximo de ser vendido pro Manchester City, que tá ali trabalhando numa possível compra dele com o Wolves. É o City ou é o United? Deixa eu confirmar. United, tô falando Manchester City aqui, confundi. 50 milhões de euros é o provável valor aí do João Gomes, e o Flamengo pode levar uma bolada com essa venda, que é, primeiro, o Flamengo segurou ali em contrato 10% do valor da próxima venda dele, ou seja, 5 milhões de euros, e ainda tem o mecanismo de solidariedade da FIFA para os clubes formadores, que o Flamengo leva ainda mais 2 milhões de euros, totalizando 7 milhões de euros, o que equivale aí a 43 milhões de reais. Vamos torcer para essa venda ser concretizada aí, que aí o Flamengo leva uma grana pesada, que pode inclusive influenciar nas contratações para 2023. E tem informação, José Botto, essa semana ele tem trabalhado aí em paralelo a esse clima de final de Libertadores, está focado em acelerar e garantir as negociações para o Flamengo, para que a galera que chegue para 2026 já esteja à disposição em janeiro, no início do ano, porque já tem brasileiro, como eu disse, em janeiro, tem carioca, tem pré-temporada nos Estados Unidos e precisa entrosar os jogadores, e as prioridades no momento são essas que a gente vem falando. Zaga, os jogadores mais cotados para a zaga são Vitão do Inter e Lautaro Ribeiro do River Plate, uma possível troca ali com De La Cruz, e para o ataque o Tati Castellanos. O Flamengo vai atrás de um goleiro também, mas hoje não está ainda muito definido um alvo. Já teve o Brasão do Santos, mas hoje, ultimamente, não tem ninguém ali, pelo menos que a gente tenha conhecimento, que tenha chegado até a mim, o nome de um goleiro prioritário. O Flamengo tem vários nomes na mesa, a gente já falou até do Mikael, do Atlético Paranaense, mas hoje o Flamengo não tem aquele nome já escolhido para o gol. Vamos ver qualquer novidade que a gente tenha sobre essas posições aí eu trago aqui para vocês. E tem uma informação que saiu lá na página Sou Rubro Negro de Coração, que traz notícia muito quente, inclusive dizendo que o River Plate avançou muito nas negociações com Nico de la Cruz e que existe uma grande chance dele assinar pelo clube no ano que vem. É claro, ele tem contrato com o Flamengo até 2028, se eu não me engano, então dependeria ali de um acordo com o Flamengo, de valores.
E, como eu já venho trazendo, existe uma possibilidade ali de uma troca pelo Lautaro Ribeiro, troca essa que não seria no 0-0. Seria uma troca ali com o Flamengo pagando um valor a mais, porque o Lautaro tá com um preço maior, uma valorização maior, por ser mais novo, zagueiro. Quer dizer, ser zagueiro não faz ele valorizar. Faz valorizar por estar numa fase boa, ser novo e estar sendo convocado ali para a seleção argentina principal. Então, esse é o panorama da janela no momento. O José Botto vem trabalhando bastante, tentando aí acelerar as negociações. E também esse é o panorama do Brasileirão aí, pré-viagem. Lembrando que o Flamengo, depois do jogo contra o Galo, volta para o Rio de Janeiro para sair daqui rumo a Lima com o Aerofly e tudo mais que tem direito. Então, semana movimentadíssima para o Mengão e a gente está aqui na torcida. Faltam 6 dias para a grande final da Libertadores. Eu tô ansioso. E você já deixa nos comentários o quanto você tá ansioso e a sua opinião sobre todas as notícias de hoje. Lembrando, mais uma vez, cardzinho de Mercado Livre da Shopee. Dá aquela moral, compra os produtos do Mengão, camisa, copo, kit churrasco, tudo mais para me dar aquela moral aqui no canal, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!